Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos juntos novamente, iniciando uma nova semana de estudo. É muito bom quando nós temos este tempo para estarmos juntos falando da palavra de Deus. Nós ficamos agradecidos a todos vocês que fazem parte do canal Hora Tranquila, vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem, vocês que são inscritos no canal, lá no YouTube, enfim, todos vocês que acompanham os estudos diariamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, e que nós possamos continuar juntos neste propósito de diariamente estarmos estudando a palavra de Deus. Nós estamos já no mês de novembro, já estamos nos aproximando do final do ano, passou muito rápido, não é verdade? Como passou rápido o ano, daqui uns dias, olha, já vai ser o Natal, depois já vem o Ano Novo, e então novos projetos, novos planos, e os planos que nós fizemos no final de 2018, nós já conseguimos concretizar algum plano em nossa vida? Se não, dá tempo ainda, não espere chegar ao final do ano não, comece agora. Vamos colocar em prática e vamos pedir a Deus forças, e Ele vai nos dar forças e nós vamos conseguir vencer e conseguir realizar o nosso projeto que nós tínhamos no início do ano de 2019 e quem sabe até agora não saiu do papel, não é mesmo? Então, nós vamos agradecer e mandar um alô para vocês que nos escrevem. Nós queremos mandar aqui um alô para Silvana Pinto, também para Édia Rocha, para o Ricardo Rodrigues e família de Caaporã, na Paraíba, o Rebelino Silva, também a Maria Francisca de Bacabal, no Maranhão, e Maria Leonor Maia e o esposo e família lá em Portugal estão sempre estudando a Bíblia conosco. Que Deus os abençoe. Nós iremos orar para estudarmos a palavra de Deus. Querido Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia de vida, por este novo estudo que estamos iniciando hoje. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Também pedimos que abençoes a todos os nossos irmãos e amigos onde quer que estejam e ainda aqueles que pedem orações. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a nossa série Escolhidos para uma Missão. Estamos falando basicamente de Esdras e Neemias, que foram escolhidos por Deus para reconstruírem a cidade de Jerusalém, o templo e o muro da cidade. E também falamos em Zorobabel, que foi com a primeira turma que voltou do exílio de lá de Babilônia. E sempre dizendo que Deus ele também nos chamou, Ele nos escolheu para uma missão. E se você ainda não sabe qual é a missão, coloque-se nas mãos de Deus, peça a Deus e Ele vai te mostrar para que foi que Ele te escolheu, para que Ele te chamou. E com certeza, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus e pedirmos a sua orientação, Ele vai nos mostrar e nós vamos ver então que temos grandes coisas para fazer também em nossa vida. Assim como Esdras e Neemias fizeram, nós também poderemos fazer. Esdras, ele era sacerdote, ele era da linhagem de sacerdotes, e ele então conduzia o povo sempre para o lado espiritual, porque o povo viveu mais de 70 anos lá no cativeiro, em Babilônia. Já estavam acostumados com as práticas pagãs e já haviam se esquecidos de Deus. Isso acontece conosco também, irmãos. Se nós formos deixando as coisas acontecerem em nossa vida, sem nós nos esforçarmos para estudarmos a Bíblia diariamente, para orarmos, nós vamos pouco a pouco também nos esfriando e daí a pouco nós não estamos mais nem lembrando de Deus, só vamos lembrar quando acontecer uma tragédia em nossa vida, um problema, uma enfermidade, aí nós começamos a clamar, não é mesmo? Mas se tudo estiver indo bem, a gente nem se lembra de Deus, por isso nós temos que buscar a Deus diariamente. E Esdras era uma pessoa que estudava muito a palavra de Deus que existia naquela época, que era a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele era muito entendido das leis que
Deus havia dado por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Ele era um escriba e Neemias ele era um copeiro, ele servia na presença do rei, mas ele era também temente a Deus e ele estava triste porque o povo estava lá vivendo na miséria, em ruína, a cidade estava destruída e o rei permitiu que ele fosse para lá então para ajudar na reconstrução. E ele conseguiu, levou 12 anos que Neemias trabalhou na reconstrução, enfrentaram muita oposição, tiveram que parar o trabalho porque os inimigos não queriam que a obra prosperasse. Isso acontece conosco também. Quanta oposição nós enfrentamos quando queremos fazer algo para Deus, não é mesmo? Sempre tem alguém para nos atrapalhar, mas nós não poderemos fazer como alguns judeus fizeram, ir para casa e não se preocupar com a construção do muro, mas Neemias então incentivou o povo para que voltasse. Deus levantou o profeta Ageu e Ageu repreendeu o povo duramente e eles voltaram para ajudar na reconstrução. Então, agora a cidade estava reconstruída, os muros estavam reconstruídos, já haviam colocado os portões na cidade, ali nos muros, então agora já estavam em segurança dentro da cidade novamente. E alguma coisa muito extraordinária aconteceu nessa ocasião, depois que tudo foi concluído, o muro, a cidade, o templo. Então, o que aconteceu de extraordinário foi a leitura pública da palavra de Deus. E quem fez essa leitura? Esdras, claro. Nós estivemos falando dele agora há pouco. Esdras, ele era sacerdote, um homem muito comprometido com a educação religiosa dos judeus que retornaram do cativeiro em Babilônia. Então, o conhecimento da lei de Moisés, a Torá, iria deixar o povo judeu, e em especial as novas gerações de judeus, muitos deles nascidos lá no exílio em Babilônia, iria deixar um conhecimento real dos propósitos e da vontade de Deus para seu povo. Se nós quisermos, irmãos, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos mostra o caminho que nós deveremos fazer e ela nos mostra qual é a vontade de Deus para conosco. E Neemias, capítulo 8, versos 1 e 2, Neemias, capítulo 8, versos 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Este 7º mês era o mês de outubro. Era o mês de outubro, o 7º mês. E os israelitas então já haviam se estabelecido em suas cidades, e então o povo todo reuniu com um só propósito, ali na praça, em frente da porta das águas, e eles pediram então que Esdras trouxesse o livro da lei, que era a Torá, os 5 primeiros livros, como eu disse a vocês, e que ele lesse, que ele instruísse o povo. O povo estava querendo saber agora qual era a vontade de Deus. É notável, irmãos e amigos, que o povo tinha vindo em procura de instrução. Ainda que muitos deles eram descuidados na observância da lei, eles sentiam o desejo de ouvir a leitura da palavra de Deus. Eles não estavam de acordo com as condições reinantes de opressão que eles estavam sofrendo dos povos, e eles desejavam alcançar um nível mais elevado em sua experiência espiritual. Eles, o povo judeu, eles estavam convencidos de que se beneficiariam ao ouvir a palavra de Deus. E a instrução que Esdras deu para o povo durou entre 5 e 6 horas, mais ou menos, e pôde-se ver que essa instrução
ela não consistiu meramente em uma leitura incessante, porque a leitura da lei ela era alternada com interpretações explicativas feitas pelos levitas. Irmãos, nós precisamos também nos voltar para o estudo da Bíblia, para a explicação da palavra de Deus. Hoje nós vemos muitos crentes fracos, muitos crentes desanimados, muitos crentes sem uma perspectiva de vida futura, mesmo de vida eterna. Por quê? Porque não estão estudando a Bíblia. Mas assim como o povo judeu, quando retornaram do exílio, depois que estava tudo concluído, os muros, a cidade, o templo, eles pediram que Esdras lesse o livro da lei, para que eles pudessem conhecer a vontade de Deus. Nós também precisamos fazer isso. Se nós quisermos ser fortes espiritualmente, que nós nos voltemos para a Bíblia, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amanhã nós vamos estar novamente juntos para continuar este assunto, mas lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.